Jeremias, Lamentações capítulo 3. Nós vamos pincelar o versículo 3 todo, mas eu quero destacar aqui um versículo em especial, mas deixa a sua Bíblia aberta no livro de Lamentações, capítulo 3, e ao decorrer dessa ministração nós vamos lendo alguns versículos aqui que são importantes para a nossa compreensão da palavra dessa noite, amém? Lamentações capítulo 3, Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 21. Muito conhecido por nós, muito decorado, pois afinal de contas, do versículo 20 ao 26 é o cerne desse capítulo, ou pode-se dizer do capítulo todo, do livro todo de Lamentações. Diz assim o versículo 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Na Ara, talvez mais conhecido por vocês, está assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Vamos ler na nossa versão o versículo 21, todo mundo junto? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Aleluias. Deus, graças te damos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado pela palavra cantada, agora a palavra ministrada, Pai, com um livro aberto, ó Deus. Pedimos a Deus que o Senhor fale aos nossos corações, traz entendimento, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, levando cativo o nosso pensamento diante do Senhor em obediência, anulando, ó Deus, todo engano, todo sofisma, todo mentira, ó Pai amado. Que o Espírito Santo do Senhor nos conduza, ó Deus, nessa reflexão, e assim, ó Pai amado, teremos entendimento daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Posso ouvir amém? Pode sentar no seu lugar. Sabemos que quem escreveu o livro de Lamentações foi Jeremias, e Jeremias, ele é sincero quanto ao seu sentimento, quanto ao que ele está passando. Ele é um homem que não esconde as suas palavras, ele é um homem que sabe expor suas palavras diante da dificuldade, ele é um profeta de Deus, ele é um homem que, como ele mesmo disse, ele conhece a ira do Senhor. Aqui no capítulo 3, ele mesmo diz que conhece a ira do Senhor, ele sabe o que é experimentar a mão pesada do Senhor, ele sabe, ele não simplesmente narra, mas ele vive toda a aflição de um povo, ele narra toda a aflição que ele passa, e ao lermos Lamentações, o capítulo todo, o livro todo de Lamentações, nós vamos ver que é um grande alerta para a igreja do século 21, algo que nós não podemos esquecer como igreja do Senhor, como corpos, todos nós reunidos aqui nessa noite, e também de forma individual. Nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Ele nos alerta, Ele nos abre os nossos olhos. E também como um pai que ama os filhos, ele é um pai que corrige. Afinal de contas, um pai que não corrige um filho, o filho não é filho, é um bastardo, mas um pai verdadeiro, ele corrige o filho. Jeremias, ele está em meio a isso, em meio à destruição da sua cidade, a destruição do seu povo. Pela terceira vez, Nabucodonosor dá novamente, fecha um cerco sobre Jerusalém, sobre o reino de Judá, leva agora o que ficou para trás, ele leva cativo, deixando para trás algumas pessoas, mas o principal, a cidade está destruída, o portão está queimado, a cidade está desolada, só há pranto, só há choro, a fome e a miséria, não há quem clamar, não há quem pedir socorro. Pedir socorro quem? Se o próprio Deus está nos assolando, se o próprio Deus está nos batendo, como que para quem vamos socorrer? A quem vamos clamar? Não há cântico mais de alegria na cidade, aonde você passa só é fome, só há tristeza, só há desolação. O Senhor Jesus visita aquela nação com sua ira. Jeremias se encontra no meio deste fogo cruzado. Conhecido como o profeta chorão, ele descreve a assolação da sua cidade, do seu povo, miséria, sofrimento. Lógico que não convém usar este exemplo, mas como a gente temos visto esses últimos dias, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, como que as ruas estão cheias de móveis, parece que passou ali, foi uma guerra, não foi uma água, né? Foi uma guerra. Bairros inteiros
do lado do Guaíba foram levados, mais de 140 casas, parece que é um lote só. A gente vê uma desolação e às vezes vem na nossa memória, meu Deus, será que mais ou menos de tanto sofrimento, tanta tristeza, mas ao olharmos para o texto de Jeremias, o livro de Lamentações, nós vamos ver que a ira do Senhor visitou aquela nação. Não foi falta de aviso, o profeta vem avisando, o profeta vem se colocando como porta-voz do Senhor, mas ao mesmo tempo que ele se coloca como porta-voz do Senhor, ele é um homem de testemunho ocular, e ele não fica feliz sobre aquilo que sobreveio sobre o seu povo. Ele é um homem que ele testemunha da ira do Senhor, mas ao mesmo tempo ele não se sente bem. Em outras palavras, talvez a gente poderia, mas eu avisei, eu falei que ia dar nisso, mas vocês não ouviram. Mas ele não age dessa maneira, ele também sofre em meio ao seu povo, vendo o seu povo sofrer, vendo a sua cidade desolada, vendo a sua cidade passando fome. Esse é o cenário. Usando o acróstico, de onde vem os versos, exceto o capítulo 5 do livro de Lamentações, aqui cada versículo é um acróstico. Talvez na hora que você leu a sua Bíblia, no final de cada versículo aí, tem uma letra do alfabeto grego, Aleph, Bet, Gimel, Dalet e assim por diante. Porque usando esse acróstico, é um poema. Outros vão dizer que é uma canção fúnebre, uma poesia fúnebre, que ele vai usar para descrever a desolação do seu povo e da sua cidade. Eu estou aqui narrando o que provavelmente passa na nossa mente, com certeza vivenciar aquele momento seria pior, mas a gente faz um vislumbre, a gente tem algo assim na nossa mente que dá para entender de tamanha assolação. Como eu disse, falta de avisar, ele mesmo é um profeta que se levanta e usado por Deus para descrever. Aquele povo precisava voltar para o Senhor, aquele povo precisava largar a idolatria, aquele povo precisava se converter, pois afinal de contas é uma nação, a nação escolhida para o Senhor e do Senhor. Mas aquele povo abandonava o Senhor. Aquele povo, como uma meretriz, se prostituía com os deuses pagãos de outras terras. Aquele povo ia abandonando o Senhor. Se você for no capítulo 1 de Lamentações, você vai ver que há uma advertência muito séria. Você que estava adornada, era bonita, você está me abandonando, está me largando. E a punição do Senhor viria sobre aqueles que viram a costa para o Senhor. Pois a palavra do Senhor diz que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Mas em meio a essa desolação, em meio a essa tristeza, o profeta, ele narra do primeiro, capítulo 3 de Lamentações, do versículo 1 ao versículo 19, eu não vou ler todos, mas vou ler algumas partes, e chegando em casa você, como um bom aquele pessoal lá, bereano, isso aí, igreja. Como um bom bereano, em casa vai examinar a Sagrada Escritura, amém? Amém? Só tinha uns 3 bereanos aí, mas daqui a pouco vai. Olha o que diz o versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Lê comigo, igreja. Ele me impeliu e me fez andar em escuridão e não há luz. Sim, ele voltou a sua mão contra mim, vez por vez, o tempo todo, fez a minha pele e a minha carne envelhecer, quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar, fez-me habitar em escuridão, como há muito morreram, cercou-me de muros e não posso escapar, atou-me as pesadas correntes. Versículo 8, mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Versículo 9, ele impediu o meu caminho com blocos de pedras e fez tortuosas as minhas sendas, como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e me despedaçou, deixou-me abandonado, preparou o seu arco e me fez de suas flechas, atingiu o meu coração com flechas da sua ira, tornei-me objeto de riso de todo o meu povo nas suas canções. Ele zomba de mim o tempo todo. Ele se identifica com sua nação.
Olha o lamento desse homem, ele não esconde o seu sofrimento, ele não esconde o que a ira de Deus fez para com seu povo, fez para com ele. Ele é um homem que sabe usar as palavras e coloca essas palavras, mostrando que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. A igreja do século 21, ela precisa saber que Deus continua sendo Deus, e é isso que nós vamos estudar essa noite, é isso que nós vamos ver nessa noite. Não podemos mais brincar de ser igreja, porque o mundo não está brincando de ser mundo, Satanás nunca brincou de ser Satanás, e a igreja não pode brincar de ser igreja. Eu não posso achar que sou igreja se de fato eu não vivo a palavra do Senhor. Essa lamentação de Jeremias nos leva a pensar, poderíamos ser nós a virar as costas para o Senhor, a não dar ouvido à palavra do Senhor. Poderíamos ser nós nessa noite nos lamentando, mas o Senhor, através das Sagradas Escrituras, nos leva a refletir, a pensar, vamos consertar, igreja, vamos consertar. O profeta, no versículo 21, ele vai falar que ele quer trazer à memória aquilo que traz esperança. Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão, ele vai dizer que as memórias têm o poder de moldar as nossas experiências. E faz juízo aqui que nós estamos vendo aqui no livro de Lamentações. Arthur Schopenhauer, ele vai dizer, as memórias têm o poder de moldar as nossas experiências. Em meio a essa calamidade, em meio a esse sofrimento, olha o que diz o versículo 20, você com sua Bíblia aberta, leia por favor, vai dizer assim, lembro-me disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. O que ele lembra? Ele lembra da advertência do Senhor, ele lembra da vara do Senhor, da punição do Senhor. Esse é o último cerco Nabucodonosor dá na cidade de Judá, leva o que precisa levar, só fica os entulhos, só fica o monturo, só fica aqueles que não servem, aqueles que não têm nada a oferecer, não há comida, não há alimento, e o profeta fala, lembro-me disso tudo, mas no versículo 21, parece que o profeta, ele muda a chave de um cenário de sofrimento, de um cenário de desgraça, de desolação, os seus ossos estão ardendo dentro de si, o seu peito virou o alvo aonde o Senhor está acertando a flecha, os seus inimigos estão zombando dele, o povo, as nações vizinhas que outrora temia, agora olha para a nação de Israel, ri da nação, escárnio da nação, se transformou em um escárnio para os povos. E no capítulo 21 ele vai dizer que eu lembro-me disso tudo, a minha alma desfalece dentro de mim. O que é uma alma desfalecida, igreja? Uma alma desfalecida é uma alma que não tem força, é uma alma que não consegue gritar, é uma alma que se agoniza dentro de si, é uma alma que clama por socorro, mas ao mesmo tempo não tem aqueles que vão ouvir o seu clamor. Essa era a alma do profeta, vendo a sua cidade desolada. Mas no versículo 21 ele vai dizer, toda vez me lembro também do que pode me trazer esperança. É o que diz na hora, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Parece que de um cenário de sofrimento, um cenário de tristeza e desolação, o profeta agora ele quer trazer à sua mente, à sua memória, que Deus nunca deixou de ser Deus. Deus nunca deixou de ser Deus. Ele continua sendo Deus. Posso ouvir amém? Posso ouvir amém? Ele continua sendo Deus. A igreja do século 21 parece que esqueceu que Deus continua sendo Deus. Muitos crentes esqueceram que Deus continua sendo Deus, que Deus não compactua com suas mazelas, com seus pecados. Abre os olhos, igrejas, lê a tua palavra. Olha que desolação que Deus trouxe para uma nação, para um povo separado, um povo que ele carregou, um povo
povo que ele trouxe do deserto, um povo que Deus cobria com a nuvem e à noite havia uma fumaça de fogo para clarear eles no meio do deserto, mas Deus não poupou, porque Deus não é conivente com o meu e com o seu pecado. Nós precisamos andar como as Sagradas Escrituras nos ensinam, ou então nós vamos perecer, nós vamos morrer, ou então nós vamos lembrar da ira do Senhor. Muitos crentes sofrem agonizado, não é por má pregação, é porque não estão ouvindo a palavra do Senhor, porque é uma teologia no mundo aí pregando um Deus que não é o Deus de Lamentações capítulo 3, não é um Deus do profeta Jeremias, é um Deus de Baal e não pode levar esse nome de Deus. Essa palavra dessa noite nos mexe com um tipo de cristão que nós estamos sendo, em meio ao sofrimento. O profeta, ele fala que quer trazer a sua memória, ele quer trazer à mente os feitos do Senhor. O profeta quer lembrar que Deus não deixou de ser Deus. O profeta quer lembrar que Deus continua sendo Deus, que o mesmo Deus que é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, é um Deus também de ira, que não poupou o seu próprio Filho, não poupará nós também, se nós não nos consertarmos diante dele. É isso que o profeta quer trazer à memória, a misericórdia, o amor do Senhor, as bênçãos do Senhor. O chicote está estralando, mas ele sabe de quem é Deus. Se você não conhece o seu Deus, igreja, eu te desafio a abrir a sua Bíblia nessa noite e meditar nas palavras do Senhor, porque o povo que conhece o seu Deus se torna forte e poderoso. Posso ouvir, né? Dá um forte aplauso, Senhor, amém? Jeremias, no meio da tristeza e da aflição, vendo o sofrimento do seu povo, participando de forma ativa desse sofrimento. Há uma coisa maravilhosa, e somente crente de verdade, somente uma pessoa que conhece a Deus pode dizer isso. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele não deixou de ser Deus, igreja, ele continua sendo Deus. Não importa o homossexualismo, lesbianismo, religião, não importa a política, Deus continua sendo Deus, e é para esse autor e consumador da minha fé que eu oro. E Jeremias olhou para esse homem. Jeremias não olhou mais para Nabucodonosor. Jeremias não olhou mais para o sofrimento do seu povo. Ele olhou para os montes. De onde que veio o meu socorro? Ele olhou para o Senhor, Criador dos céus e da terra. Deus é Deus, Ele é imutável, Ele não muda por causa das minhas mazelas, porque eu não quero vir no encontro de homens, porque eu não quero vir no encontro de mulheres, eu não aguento mais essa igreja. Meu irmão, Deus é Deus, Ele não vai mudar porque você acha, porque você quer, Ele é Deus. E o profeta, ele muda a chave. E meu sofrimento, ele agora começa a olhar para Deus. Ele começa a olhar para as promessas do Senhor. Ele começa a meditar. Ele começa a trazer no coração. Ele começa a trazer na mente. Ele começa a pensar nas imutáveis bondade e misericórdia do Senhor. Aleluia. Lembro-me também daquilo que pode trazer a esperança. O que pode trazer a esperança, igreja? O que pode trazer esperança? 3 coisas nós vamos aprender aqui nessa noite. O que devemos trazer à memória? Até perdi aqui a anotação, né? O que devemos trazer à memória? Você que está anotando aí, meu irmão, fica no espírito aí, depois você dá um like lá nesse vídeo lá e volta a assistir novamente, mas não perde o raciocínio. Deus está falando comigo, com você, com a igreja aqui presente. O que devemos trazer à memória? O profeta Jeremias vai nos trazer aqui coisas importantes, e a primeira coisa que nós devemos aprender aqui, o que devemos trazer à memória, como eu disse aqui, o versículo 20 ao versículo 26, ele é o cerne dessa pequena carta de Lamentações, é aqui que está contido o ápice das informações, aquilo que nós devemos nos agarrar, o ápice está aí do versículo 20 ao versículo 26,
O que devemos trazer à memória, igreja? 3 coisas são lembradas aqui do versículo 22 ao versículo 23. Você com a Bíblia aberta, não precisa olhar para mim, eu quero que você olhe para a sua Bíblia aberta. Versículo 22 e versículo 23 vai dizer assim: graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se a cada manhã. Em alguma tradução, você não vai achar o grande amor do Senhor, mas você vai achar a misericórdia do Senhor. Não tem problema, sua Bíblia é de crente, amém? É crente, nós vamos entender esse versículo. Versículo 22 e versículo 23. Graças ao grande amor de Deus, do Senhor, é que não somos consumidos, pois a sua misericórdia são inesgotáveis e se renova a cada manhã. O versículo 22, ele vai falar de um amor. E qual que é esse amor que ele vai dizer aqui? Esse amor aqui no hebraico antigo é o Hesed. O Hesed é um amor, uma misericórdia, por isso que ele vai usar a palavra, muitas traduções aí tá a misericórdia do Senhor e não o amor, mas é a mesma tradução, ele apenas traduziu a palavra misericórdia que é usada aqui, que no grego antigo é Hesed, e Hesed fala dessa misericórdia que vem do amor. Como nós somos latinos, é como se eu estivesse usando a palavra latina para expressar e para explicar a palavra amor. A palavra misericórdia vem de cardes. Então é um amor de coração, um amor que vem do coração, um amor que a gente pode sentir um para com os outros. Mas o amor Hesed aqui é um amor de aliança. Olha aqui com o profeta, eu quero trazer à memória, presta bem atenção, versículo 21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então o profeta, ele lembra da aliança que o Senhor tem com esse povo escolhido, esse povo separado. Então ele lembra que essa misericórdia, esse grande amor que é descrito aqui, esse grande amor, então ele lembra que é um amor grande, um amor de compaixão, um amor que, sabe o amor, presta bem atenção igreja, olha aqui para mim, presta bem atenção, sabe o amor de nosso pai, quando a gente dá uma chinelada no filho que está aprontando, mas no fundo aquela chinelada doeu mais na gente do que neles? Você já se passou por isso? De às vezes ter que dar uma correção severa, e às vezes você sentir mais em você do que no filho que aprontou? Esse Hesed é esse amor, um amor de um pai que ama o filho e quer corrigir o filho. Não é um pai que está irado, não é um pai, como diz Isaías, que pode uma mãe esquecer do filho, mas todavia Deus não se esquece. Uma mãe pode sim, a gente vê isso aí no mundão, né? Pais abandonando os filhos, mas Deus não. Jeremias, ele traz à mente que essa punição é uma punição de alguém que tem amor, que quer corrigir, que quer trazer, porque quem ama, corrige. A palavra do Senhor diz que aquele que ele ama, ele corrige, porque se ele não corrige, essa pessoa é bastardo, não tem parte nessa família. Então o profeta, ele traz a sua memória, a sua mente, que esse Hesed, esse grande amor, ou essa misericórdia, é um amor de aliança, não é um amor de punição, não é um amor daquele que é para te destruir, é para te jogar na lama, mas é um amor de misericórdia. É um amor que eu estou te corrigindo porque eu te amo. Porque eu te tirei você lá do meio do deserto, lá no meio do Egito. Te levei, te conduzi. Eu te dava comida, te dei roupa. Eu sou um Deus de amor. Ele lembra da aliança do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, minha igreja. Só pode lembrar da palavra do Senhor, só pode lembrar dessas coisas alguém que tem a palavra no coração, alguém que de fato vive o Evangelho, porque se fosse alguém do século 21, passando o que Jeremias passou, ia murmurar contra Deus, ia se levantar contra Deus, Deus não existe, Deus nos abandonou, o inferno é aqui mesmo, para que mais o inferno se nós estamos vivendo aqui ao inferno? Pessoas que não conhecem o seu Deus pensam dessa forma, mas uma pessoa que conhece a Deus,
por mais que passe momentos de dificuldades, tribulações, mas é uma pessoa que conhece a Deus. E ele fala: eu quero trazer a memória, eu quero lembrar, eu quero meditar, eu conheço o meu Deus, eu sei que é o Deus que eu sirvo, eu sei quem que é essa pessoa que todo domingo eu vou lá cultuar, eu sei essa pessoa que me tirou lá do mundão e me colocou em pastos verdejantes, eu sei que é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que eu quero meditar, é esse Deus que eu quero trazer à memória, é esse Deus que vale a pena, é esse Deus, ele quer trazer à memória aquilo que traz esperança. E ele começa a meditar nos feitos do Senhor, e ele vai dizer justamente isso, meus irmãos, que é o grande amor do Senhor, que salvou, que tirou o povo lá do Egito. É um Deus que ama, é um Deus que está corrigindo com amor, é um Deus que dá um tapa, mas ele sabe que muitas das vezes esse tapa é para mostrar: você está errando. Não é um tapa, não é um soco, não é um pontapé, mas é de alguém que ama, de alguém que tem carinho, de alguém que quer trazer o filho. Às vezes a gente vê tantas coisas erradas, tanta má criação, e às vezes a gente pergunta: essa pessoa não teve pai? Essa pessoa não tem mãe para estar fazendo isso? Porque o pai e a mãe que ama, ele quer corrigir com carinho, ele quer corrigir com amor, ele sabe que essa correção, o profeta sabe que esse amor, que esse grande amor, e olha só para você ver, olha o que vai dizer o versículo, olha aí para a sua Bíblia: o grande amor do Senhor, diz o que? É o motivo pela qual não somos consumidos. Então, meu irmão, essa vara não é para destruir, não é para matar, mas é uma vara de misericórdia, de alguém que ama, de alguém que tem aliança, de alguém que cuida. E aonde nós vamos ver essa vara no Novo Testamento? Aonde nós vamos ver isso no Novo Testamento? No Velho Testamento nós temos resed, no Novo Testamento nós temos a palavra ágape, grega, a palavra ágape para descrever esse amor incondicional. Eu gosto muito desse versículo, eu poderia selecionar vários versículos, mas eu gosto muito desse versículo, por causa que tem uma chave nele aqui. Romanos capítulo 5, versículo 8, você que está anotando. Olha o que diz Romanos 5, versículo 8. Também vimos isso no Antigo Testamento, mas Deus nos mostra o seu amor por nós. Como que Deus demonstrou o seu amor por nós? Cristo morreu em nosso favor. Amém, igreja? Olha o segredo: ainda éramos pecadores. Gente, medita. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Amém? Cristo morreu em nosso favor. Aonde que está o segredo do versículo? Quando ainda éramos pecadores. Deus não me amou na minha perfeição, porque eu não sou perfeito. Deus não me amou quando eu larguei os vícios do mundo e aceitei a Ele. Aí Ele passou a me amar. Ele me amou quando eu estava na lama. Ele me amou quando ninguém mais me amava. Ele nos amou, igreja, quando mais ninguém não gostava da gente, quando virava a costa para a gente. Quando muitos estavam na bebida, eu nasci no berço de ouro, assim dizendo, mas muitos estavam na bebida e na droga, e quem foi lá te resgatar se não foi o amor do Senhor? Se eu encontro esse amor do Senhor no Antigo Testamento, esse Deus misericordioso que corrige porque ama, no Novo Testamento eu encontro esse amor no ágape, um amor incondicional. Eu não fiz nada para ser amado, mas Ele me amou. Por isso que isso é loucura para as pessoas que estão lá fora. As pessoas querem justificar a sua salvação, mas o amor incondicional do Senhor, a graça do Senhor humilha o homem pecador, é onde não há ação nenhuma do homem na salvação, mas Deus nos amou. Deus nos amou. O profeta, ele traz à memória, ele traz à mente o amor do Senhor, um amor que Ele ama, por isso corrige, um amor de aliança. Deus tem uma aliança comigo, uma aliança com você, meu irmão, uma aliança de sangue que jamais será revogada, jamais será apagada, uma vez do Senhor, para sempre do Senhor, e sem medo de errar,
uma vez salvo, salvo para sempre, porque foi Ele mesmo que diz: aqueles que o Pai me der, jamais eu perderei. Uma vez salvo, salvo para sempre. Essa é a graça do Senhor, o amor que nos humilha. Posso ouvir? Dá um forte aplauso ao seu Deus, igreja. Manifesta no seu lugar, igreja. Aleluias. Glória a Deus. Mas eu preciso correr porque o tempo é inimigo da perfeição. A segunda coisa que nós vamos aprender aqui nessa noite, meu irmão, é a misericórdia de Deus. Ok, o que eu te perguntei para vocês? Se havia alguma tradução que, em vez de grande amor, havia aí misericórdia. Aí, umas traduções aí está misericórdia, a grande misericórdia do Senhor, e agora nós encontramos misericórdia de novo. Por que o autor ele traduz a primeira vez a misericórdia, que eu expliquei para vocês, e agora nós temos uma segunda misericórdia. Essa segunda misericórdia, a qual o profeta Jeremias quer trazer à memória, essa misericórdia é inesgotável e se renova a cada manhã. Ela é inesgotável e se renova a cada manhã. Que misericórdia é essa? Essa misericórdia está em hebraico e a palavra é rahamim. Rahamim, vamos dizer rahamim. Isso, eu quero que vocês decorem. Rahamim. Rahamim carrega uma ideia de compaixão, bondade e perdão. Aqui ele usa de misericórdia como compaixão, bondade e perdão. Rahamim, ele é diferente. Olha para você ver, presta bem atenção aqui. Se o Hesed, ele é um amor de aliança, um amor que ele tem para aqueles, e isso que é maravilhoso, esse amor de aliança, porque eu tenho uma aliança com meu Deus, então eu sei que 1.000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido, porque eu sei quem é aquele que me guarda. Eu sei que eu estou debaixo da potente mão do Senhor. Então não adianta o mundo se levantar, as coisas se levantar. Meus olhos estão no autor e consumador da minha fé. A palavra do Senhor me é suficiente. Eu não preciso de profecias, eu não preciso mais de reportagem dizendo as catástrofes. Eu só preciso de uma coisa: guardar essas palavras no meu coração. Só preciso guardar essas palavras no meu coração. Mas se recebe a esse amor de aliança, e nós estamos nesse amor de aliança, posso ouvir amém? E nós estamos nesse amor de aliança, Rahamim vai falar de uma outra aliança, uma misericórdia de Deus. E Rahamim, presta bem atenção, igreja, ao traduzir Rahamim, somente uma mulher pode identificar com Rahamim. Por isso que em Isaías ele vai dizer que pode uma mãe esquecer do filho? Pode, mas todavia, Rahamim, eu não esqueço. Por que ele vai usar a expressão aqui, Rahamim? Porque Rahamim, ele deriva de uma palavra que é idêntica ao ventre. Somente uma mulher, igreja, pode entender o que é dar uma luz. Somente uma mulher sabe o que é dar uma luz. Desde quando a criança começa a ser gerada no seu ventre, a criança mexendo no seu ventre. Para mim é uma emoção sem igual ver uma criança, né? É uma coisa, eu presenciei isso na vida da minha esposa, eu fiquei maravilhado. A coisa realmente, não vou falar bestagem aqui não, né? Você queria engravidar, né, Juninho? Não vou falar bestagem aqui não, mas vocês entenderam, né? Então, Rahamim vai falar disso. Quase a mesma palavra que descreve ventre. Então, se eu entendo que Rahamim é uma mulher dando à luz, então somente Cristo pode conceder, somente Deus pode conceder misericórdia. O que o profeta está trazendo à mente, igreja? Presta atenção. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se esse Deus que está castigando, se é desse Deus que está pesando a mão sobre nós, esse mesmo Deus é o mesmo Deus que concede misericórdia. É o mesmo Deus que concede Rahamim. Somente Ele pode dar misericórdia. Somente Ele pode gerar misericórdia. Oh, glórias, aleluia.
E ele vai falar que essa misericórdia é inesgotável e se renova a cada manhã. Lógico que se renova a cada manhã, porque não é uma misericórdia minha, uma misericórdia sua, não é uma compaixão nossa, mas é algo que vem do Senhor, é algo que Ele gera, é algo que Ele dá para os seus eleitos, para o seu povo, pelo aquele que Ele escolheu. Irmãos, somos corrigidos, sim. Sentimos a mão do Senhor pesar sobre nós? Sim, mas também experimentamos a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor está aqui nessa noite. Eu não deveria estar, mas o Senhor me deu o seu rahamim, a sua misericórdia, e pela sua misericórdia estou pregando aqui essa noite. É pela misericórdia de Deus que você está sentado, é pela misericórdia de Deus que nós vamos levantar amanhã, se assim Ele quiser. Posso ouvir amém, igreja? Aleluia, olha o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 16, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de receber misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajuda nos momentos de necessidade. Somente o Senhor pode trazer essa misericórdia. O profeta Jeremias, ele olha para a situação do seu povo, mas ele quer trazer na memória que esse Deus que está pesando a mão sobre a sua nação, esse Deus que está com uma vara dando nessa nação, é o mesmo Deus que concede misericórdia, é o mesmo Deus que está de braços abertos para os seus. Para os seus. Não questione a forma, a maneira como Deus usa, Deus trata para trazer você de volta para os seus caminhos, porque Ele sim é um Pai amoroso, Ele sim sabe corrigir o seu filho. A mãe pode esquecer do filho? Pode, mas eu todavia não me esqueço, porque eu gero a misericórdia, eu sou um Deus de misericórdia. É isso que o profeta quer trazer à memória, é isso que o profeta traz à sua memória. Salmo 92, versículo 1 vai dizer assim: anuncia de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. Somente quem conhece no Senhor, conhece o Deus que serve, pode trazer a memória. Somente as pessoas que conhecem o seu Deus podem meditar na palavra do Senhor. Jeremias está lá, chorando, seus ossos estão secando, a sua alma está gemendo dentro de si. Mas ele lembra, o meu Deus é um Deus de misericórdia. O meu Deus, Ele gera misericórdia, é do seu ventre que vem a misericórdia, é só dele que vem a verdadeira misericórdia. Deus me ama e eu vou meditar na misericórdia do Senhor, eu vou confiar na misericórdia do Senhor. E para finalizar a igreja, ele vai falar de uma terceira coisa, do versículo 22 ao versículo 23, ele termina falando da fidelidade do Senhor, e essa fidelidade não é pouca coisa, essa fidelidade, ela é grande. Olha como é que ele descreve aí no versículo 23, finalzinho do versículo 23. Renova-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. O nosso Deus é um Deus fiel. Olha o que aconteceu com a nação de Israel por desobedecer ao Senhor, por se prostituir, por virar as costas do Senhor. Já não havia mais oração. O povo não mais se voltava a sua face para o Senhor, mas Deus permanecia fiel. Deus permanecia fiel com uma nação que não era fiel. O povo abandonava o seu Deus, o Deus de amor, o Deus de fidelidade, encontrou na sua esposa, na sua amada, uma infidelidade. E o profeta lembra da fidelidade do Senhor. O profeta lembra que nós fomos infiéis com o Senhor, nós não agimos correto para com o Senhor, nós não fomos certos para com o Senhor, mas ele lembra não da fidelidade do homem, mas da fidelidade de Deus. Ele lembra da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus não é pequena, a fidelidade de Deus ela é grande. Ao lembrar-se da fidelidade do Senhor, ao lembrar da fidelidade de Deus, ele está ele está lembrando de um atributo do Senhor, atributo do que ele é fiel. Igreja, eu sinto te dizer, mas nós não somos fiel. Eu sinto te dizer que o pregador dessa noite não é fiel, mas Deus é fiel. Mas Deus é fiel. Nós pecamos, igreja. Não deveríamos, mas nós pecamos. Nós somos infiel para com o Senhor. Lá em Malaquias, quando as pessoas pensam que
a teologia da prosperidade, que Deus está fazendo um conserto financeiro com o povo de Israel. Não, todo o conserto passava pelo Senhor, e Deus começou a mostrar, desde o sacerdote até o culto, finalizando no culto, Deus mostrava que até o dízimo e a oferta precisava se consertar dentro da igreja, porque nós somos infiéis. A teologia da prosperidade só prega infidelidade no dízimo, mas Deus fala da infidelidade do púlpito, fala da infidelidade do sacerdote e do povo, fala da infidelidade do culto. Nós, da igreja do século XXI, não sabemos prestar um verdadeiro culto ao Senhor. Se eu não começar a pular, sentir arrepio, se eu não começar a orar em línguas, isso não é culto. Se a igreja reformada, muitas das vezes é conhecida como uma igreja fria, porque muitas das vezes não há pulo, não há saltos de alegria, mas a verdadeira transformação, ela começa dentro de nós, é dentro de nós. Dar pulo, sair dando salto de arraia, isso não demonstra que eu sou um cristão. O que demonstra que eu sou um cristão é quando eu me torno uma pessoa fidedigna, fiel ao Senhor, fiel às Sagradas Escrituras, meditar na palavra do Senhor, fazer um concerto com o Senhor, saber que eu estou errando para com Ele. O profeta Jeremias lembra que esse povo a qual ele se identifica, a qual ele também está sofrendo, foi um povo infiel para com seu Deus, um povo que abandonou os preceitos do seu Deus, um povo que virou as costas do seu Deus. Deus não virou as costas para o seu povo, foi o seu povo que virou as costas para o seu verdadeiro Deus. Jeremias nos lembra que a fidelidade do Senhor, que Deus continua sendo fiel, e nós precisamos, dia após dia, nos voltar para essa fidelidade, esse atributo do Senhor, fidelidade, fiel. Será, igreja, que nós não aprendemos nada com esse atributo do Senhor? Será que dia após dia nós vamos virar as costas para o Senhor? Fidelidade fala do seu caráter, e ao mesmo tempo que fala do seu caráter, de permanecer firme, ele fala também de segurança e estabilidade. Olha que coisa maravilhosa você confiar num Deus que foi hoje, ontem, é hoje e será amanhã, um Deus imutável. Isso não te traz alegria para o seu coração, isso não te traz esperança para o seu coração, para a sua caminhada, saber que o seu Deus continua firme, continua fiel. Porque se o Deus que eu sirvo agisse da mesma forma, a igreja não estaria nessa noite pregando para vocês, eu confesso. Eu sou infiel, eu preciso consertar a minha infidelidade. Ao ler a palavra do Senhor, você acha que isso não nos confronta? Como diz o pastor, meu Deus, como que eu vou pregar um texto em que eu preciso melhorar nisso? Como que eu vou pregar para a igreja algo que era melhor, em vez desse celular, colocar um espelho e eu estivesse pregando para mim mesmo, para minha alma cretina? Isso dói primeiramente, mas nós precisamos ser alertados. Precisamos entender que a fidelidade do Senhor não é a mesma maneira que Deus age. Se Deus está agindo nessa nação, se Deus permite que a Babilônia leve esse povo cativo, é porque esse povo precisa voltar à fidelidade do Senhor. Essa semana, eu tenho uma gíria de algumas coisas, algumas pessoas falam algumas coisas comigo, às vezes é por ignorância, ou às vezes por falta de examinar a Sagrada Escritura, e as pessoas falando de sofrimento, que Deus está usando o sofrimento, que a pessoa, não significa que Deus não usa determinado sofrimento, né, para mostrar para a pessoa a prova aí que nós estamos aí, mas muitas das vezes, gente, é de nós mesmos, das nossas infidelidades. As pessoas ficam olhando o demônio está dando, né, nas suas finanças. Irmão, é porque eu estou sendo infiel, não tem nada do vingador, do Thanos, não. É porque eu mesmo sou infiel. Somos nós que estamos sendo infiel, estamos virando as costas para o Senhor, estamos abandonando os princípios bíblicos da palavra do Senhor. Deus nunca deixou de ser Deus. O seu dízimo, sem seu dízimo, ele continua sendo Deus. O problema de você não contribuir
é você que vai estar acarretando maldição para a sua vida, porque toda vez que eu saio debaixo da cobertura das bênçãos do Senhor, eu me submeto a mim mesmo e às vontades desse mundo. É onde eu quebro a cara, não é capeta não, é infidelidade. Não estou advogando, não estou sendo advogado para o diabo, porque eu sei que ele tem os seus dedos nisso aí, mas eu estou falando que nós precisamos nos voltar para o Senhor. O profeta quer trazer à memória aquilo que dá esperança. Por fim, ele lembra, e não para por aqui, que os próximos versículos, nós só querem ir até aqui, mas ele lembra da fidelidade do Senhor. Ele para e pensa, peraí, isso não é capeta, peraí, isso não é isso ou aquilo outro, isso é a minha infidelidade, a nossa infidelidade. O Senhor usou a minha voz, o Senhor me usou para mostrar para essa nação virou as costas, somos nós que estamos sendo infiel. Não adianta eu ir contra o Senhor, não adianta eu levantar a minha voz contra Deus. O errado aqui sou eu que virei as costas para esse Deus que continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A fidelidade do Senhor nos dá uma garantia, irmão, nos garante esse Deus poderoso. É isso que nós devemos trazer à memória. Finalizo com o Salmo 119, versículo 90, vai dizer assim: a tua fidelidade é constante por todas as gerações, estabeleceste a terra e que firme subsiste. Olha que coisa maravilhosa, a tua fidelidade é constante por todas as gerações. O Deus do século passado continua sendo do século presente e do século vindouro. Gente, eu vou falar com você, confiar na palavra, confiar nesse Deus me dá uma segurança. Sabe, um dos atributos de Deus que eu acho mais lindo, assim, uma coisa mais linda em Deus, um dos atributos de Deus é a soberania de Deus. Ele é Deus. Ele não muda pela circunstância. Por que eu acho que eu deixo de agir, fazer pirraça, não vou no culto de homens, não, porque eu não vou no culto de mulher pirraça, sabe? Crente, Deus não aceita suborno de crente pirracento, não. Eu estava conversando com um pastor outro dia, o pastor falou, Juninho, sabe qual que é o maior desafio? Vamos crescer, gente, vamos alcançar a maturidade. A maturidade não se conhece torcendo o corpo, eis que eu te digo que vai vir uma coisa e começa, não. Sabe, maturidade é quando eu começar a entender isso aqui, e começar a praticar. Isso é fidelidade de Deus. Isso aqui, isso é maturidade. Está na hora da igreja do século 21 começar a crescer, eu e você a crescer, meus irmãos. Devemos crescer. Quem abandonou a Deus foi o povo. Quem virou as costas foi o povo. Deus continua sendo Deus. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A fidelidade do Senhor é a esperança que nós precisamos. A misericórdia do Senhor é o que nós precisamos trazer à memória. E o amor do Senhor é o que nós precisamos para trazer à memória. Meus irmãos, eu termino aqui, já esgotei o meu tempo, eu termino aqui. E eu convido a você, meu irmão, a meditar na palavra do Senhor. Meu irmão, eu convido a você a comer essa palavra, seja literal, seja simbólico, mas eu te convido a você a se debruçar sobre a palavra do Senhor. Porque, como diz o profeta, é ela que nos dá esperança. Sem ela, meu irmão, nós estamos perdidos. Sem ela, nós não somos nada. Nós estamos vendo rumores, é guerra, é fome, tanta coisa ruim acontecendo. E só tende a piorar, a piorar. Da onde que vem a esperança? Da onde que vem a alegria do crente? Da onde que vem? Nela eu medito dia e noite. Oh, aleluia. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você nessa noite. Você que entendeu essa palavra, eu não posso, meu irmão, se o Espírito Santo não fazer você entender essa palavra, meu irmão, eu acho que você perdeu o seu tempo aqui nessa noite. Não adianta eu ficar aqui com você até 9 horas, 9h30, porque eu não vou conseguir se o Espírito Santo não falou ao seu coração. Feche seus olhos. Eu quero que a igreja feche seus olhos agora.